Fala turma, professor Samuel Marques de Direito Constitucional e Direitos Humanos, iniciando mais uma Operação Farda Azul Marinho aqui no meu canal. Para você que ainda não é inscrito neste canal, clica aí no botão inscrever-se, ativa o sininho das notificações, pois saiba que aqui neste canal nós sempre teremos aulas gratuitas para você. E esta Operação Farda Azul Marinho é uma operação voltada a todos aqueles que estudam para o concurso das guardas municipais Brasil afora, tá bom? Então, aqui a gente vai tratar do conteúdo de direito constitucional e direitos humanos e sem perder tempo, vamos seguindo em frente aqui para o nosso material. Vem aqui comigo, por favor. Então, pessoal, hoje a nossa Operação Farda Azul Marinho de número 8. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, @profsamuelmarques, esse é meu Instagram. Lá você consegue ter acesso a todas as informações das aulas gratuitas que eu posto aqui no meu canal, bem como das aulas gratuitas que eu participo no YouTube, nos canais dos cursos em que dou aula, tá bom? Então, siga lá no Instagram, acompanhe toda a nossa agenda, para que assim você possa sempre ter à sua disposição aulas como esta que a gente vai ter hoje, beleza? Bom, pessoal, então vamos seguir em frente lá para a nossa primeira questão. Essa questão foi cobrada no concurso de procurador do município de Florianópolis. Olha lá, ó. Conforme disposto na Constituição Federal de 88, pode-se dizer que fundamento, beleza, 2, objetivo fundamental, 3, princípio norteador das relações internacionais da República Federativa do Brasil, constituem respectivamente. Beleza, eles querem que a gente marque aqui o que respectivamente consista em um fundamento, em um objetivo e um princípio das relações internacionais. Mas antes disso, é interessante a gente relembrar como se dispõem os princípios fundamentais dentro do texto da nossa Constituição. Quando a gente fala de princípios fundamentais, colocar aqui para vocês, ó, princípios fundamentais, a gente deve entender que existem 4 naturezas distintas de acordo com o texto da Constituição, uma vez que os princípios fundamentais eles compreendem a tudo aquilo que está do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição Federal. Bom, no artigo 1º da Constituição Federal nós encontramos o que chamamos por fundamentos da República Federativa do Brasil. Lá se encontram os fundamentos da República Federativa do Brasil, da RFB, lá no artigo 1º da Constituição. No artigo 2º, nós encontramos os chamados princípios da separação dos poderes. Separação dos poderes. No artigo 3º, nós encontramos os chamados objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, objetivos da República Federativa do Brasil. E, por último, no artigo 4º, nós encontramos o que chamamos de princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. A gente vai tratar dos princípios das relações internacionais. Por que eu estou definindo isso aqui para vocês, tá? É porque é muito importante a gente se atentar na hora da prova ao que se pede. Aí, no caso, pediu para a gente assinalar, respectivamente, um fundamento, um objetivo e um princípio das relações internacionais. Portanto, nós vamos observar para o artigo 1º, fundamento, artigo 3º, objetivos e relações internacionais no artigo 4º. A gente vai ter que encontrar uma das disposições previstas nesses artigos aí, respectivamente, tá bom? Então, essa é a ideia. Para a gente lembrar, pessoal, como é que a gente vai lembrar dos dispositivos ali presentes? Existem aqueles bizus que nos ajudam bastante. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, eles podem ser assimilados por meio do bizu do Só-Si de Vaplu. Você já deve ter ouvido falar sobre esse bizu. Só-Si de Vaplu é o bizu mais conhecido de todo o direito, tá bom? Só vem de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valor social do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo político. É assim que você vai lembrar das disposições previstas nos fundamentos, no artigo 1º da Constituição. O artigo 3º, ele também é tranquilo. Dá para você entender o artigo 3º por 2 bizus. Primeiro bizu, tá? Sobre o artigo 3º que trata dos objetivos. Primeiro bizu é verificar que muitas vezes, né, na hora da prova, eles replicam do jeito da Constituição e aí você verifica que os verbos estão no infinitivo. Esse é um bizu que ajuda bastante. Só que é um bizu que muitas vezes ele é superado, pessoal, uma vez que em bancas de concurso público, em provas de concurso público, eles costumam tirar o verbo do infinitivo e colocar de uma outra maneira para tentar lhe confundir. Não torna o item errado, mas ainda assim pode lhe confundir, tá bom? Portanto, verbos do infinitivo é um bizu.
Se esse bizu não for suficiente, existe um outro, que é o bizu do Conga-Erpro. Não sei se vocês já ouviram falar. Bizu do Conga-Erpro é bem parecido com o Saussure-Vaplour. Conga-Erpro por quê? Porque a gente encontra aqui as iniciais de cada um dos verbos indicados lá no texto do artigo 3º da Constituição. CON de construir, GA de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir, PRO de promover. Então vamos supor que na sua prova apareça lá a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Bom, pessoal, continua como correto. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é o objetivo. Ele só tirou do infinitivo. Portanto, lembrar desta maneira ajuda bastante a assimilar na hora da prova, tá bom? Os objetivos estão lá, né? Constituem objetivos da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade ou quaisquer outras formas de discriminação. Aqui nós encontramos o CON-GA-ER-PRO. Simplesmente construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. É assim que você vai lembrar. E já para os princípios das relações internacionais, que é uma lista um pouco mais extensa, aqui fica para nós a seguinte ideia. Os princípios das relações internacionais, eles se baseiam em dois ideais. São os ideais voltados à ideia de independência nacional, tá? Aqui é a ideia de soberania, deixa eu colocar aqui de forma mais exata, a ideia de soberania. E outros dispositivos são relacionados à noção de dignidade da pessoa humana nas relações internacionais. Por que eu estou falando isso aqui para vocês, tá? Porque aqui nós encontramos a lógica da nossa Constituição de acordo com o texto da Constituição Federal. Bom, os princípios das relações internacionais são definidos de acordo com esses dois parâmetros aqui. Quando a gente fala de soberania, a gente encontra o inciso 1, a gente encontra o inciso 3, a gente encontra o inciso 4 e a gente encontra o inciso 5. Esses 4 incisos aqui são relacionados ao ideal de soberania. Já quando eu falo de dignidade da pessoa humana, você vai encontrar os outros 6, tá? Porque são 10 incisos lá referentes aos princípios das relações internacionais. Você vai encontrar o inciso 2, que fala da prevalência dos direitos humanos, o inciso 6, que fala da defesa da paz, você vai encontrar o inciso 7, que fala do repúdio ao terrorismo e ao racismo, o inciso 8, que fala da solução pacífica dos conflitos, o inciso 9, que fala da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e no inciso 10 você vai encontrar a concessão de asilo político. Beleza? Aqui eu estou determinando para você só para facilitar a sua vida ao lembrar e ao assimilar sobre os dispositivos relacionados a eles, tá? Feita essa análise aqui, essa revisão sobre os princípios fundamentais, bora responder a nossa questão. Vamos lá para a nossa questão. Olha, quer que a gente determine um fundamento, um objetivo e um princípio das relações internacionais. Item A, prevalência dos direitos humanos. Bom, pessoal, isso aqui é um princípio das relações internacionais. Se ele quer, respectivamente, o item A está falso. Pluralismo político, aqui ó, até colocar aqui ó, relação internacional. Pluralismo político é um fundamento, dá falso para cá. E igualdade entre os estados é relação internacional, também está falso. Tranquilo? Item B, independência nacional. Isso aqui é relação internacional, tem que começar por fundamento. Falso. Valor social do trabalho da livre iniciativa. Isso aqui seria um fundamento. E autodeterminação dos povos, relação internacional. Falso também o item B. Item C, dignidade da pessoa humana. Correto, isso é um fundamento da República Federativa do Brasil. 2. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Perfeito, isso aqui é um objetivo da República Federativa do Brasil. E 3. Solução pacífica dos conflitos. Correto também, porque isso aqui é um princípio das relações internacionais. Já encontrei aqui, respectivamente, fundamento, objetivo e princípio das relações internacionais. Item C é o gabarito aí da nossa primeira questão. Olha lá o item D. Soberania é princípio das relações internacionais, é princípio fundamental? É fundamento? Sim, é fundamento. Beleza. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais? Também aqui está correto porque é um objetivo. 3. Construir uma sociedade livre, justa e solidária? Falso, porque aqui também é um objetivo. Deveria ser relação internacional para tornar correto, né? O item C já foi o nosso gabarito. Olha o item E. Cidadania, beleza, isso aqui é um fundamento da República Federativa do Brasil. Não intervenção, isso é princípio das relações internacionais, por isso está falso. E promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação é objetivo, que também torna errado. Com isso, pessoal, só para a gente assimilar,
Esses são os princípios fundamentais. Esses 3 merecem a nossa atenção, mas eu digo para você, muitas vezes fica mais fácil lembrar sobre todos os princípios se você lembrar dos 2 bizus referentes ao artigo 1º e ao artigo 3º. O só se diva plu e o congaer pro mais os verbos no infinitivo lá, caso a questão demande disso, tá bom? Se você lembrar desses 2, o resto fica mais fácil. Princípio das relações internacionais é uma lista extensa com 10 incisos. E aí, você vai visualizar que por conta disso não tem tanta necessidade de você decorar sobre aquilo. Muitas vezes, por uma questão de exclusão, você acaba acertando um princípio das relações internacionais, tá? Mas, primeira questão, item C de casa, uma questão totalmente decoreba, porque assim é que os princípios fundamentais, na maioria das vezes, é cobrado. Portanto, leitura do texto da Constituição. E se você curtiu, deixa aí o like já no seu vídeo, no nosso vídeo aí, tá? Impulsione esse canal, impulsione esse vídeo aqui, engaje esse vídeo. Se você está gostando dessas aulas, deixa um comentáriozinho abaixo também, que eu estou lendo todos os comentários, eu respondo todos eles, tá? Deixa aí seu comentário, o que é que você achou dessa aula, o que é que você acha que poderia melhorar, enfim. Deixa aí seu comentário abaixo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Sempre teremos aulas gratuitas neste canal. A Operação Farda Azul Marinho está na sua 8ª aula, né? Esta aqui é a nossa 8ª aula. E todas as quartas-feiras nós temos aula gratuita aqui neste canal. Então acompanha, beleza, pessoal? Compartilha com seus amigos, ajuda aí a impulsionar. É tudo gratuito, a única coisa que eu peço em troca é esse engajamento de vocês. Deixa seu comentário aí abaixo, tá bom? Beleza? Volta para cá. Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Considerando-se a Constituição Federal sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, analise os itens abaixo, tudo bem? Item 1. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófico-política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Beleza. Para quem não sabe, isso aqui está tudo correto na forma do que dispõe o artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição Federal. Para quem não conhece, o artigo 5º, inciso 8, ele trata daquela disposição muito importante chamada por escusa de consciência. O que é a escusa de consciência? É uma condição imposta pela nossa Constituição Federal em que ninguém será privado de direitos por motivos de elencar ali a sua condição religiosa, filosófica ou política. Mas o que é que acontece? A partir do momento que uma obrigação legal a todos imposta, ela for contrária àquela religião, a exemplo, você pode deixar de cumprir essa obrigação, porém, a Constituição diz que você deverá cumprir uma prestação alternativa. Obviamente, esta deve ser compatível com sua religião, tá bom? É assim que a gente deve visualizar, tá correto aí o inciso 1, na forma do artigo 5º, inciso 8, a famosa escusa de consciência. O inciso 1 não, né? A afirmação de número 1. Então, acostumado a ler o texto da Constituição e falar incisos, aí eu falei aqui agora. A afirmação de número 1, beleza? Portanto, correto. Olha o item 2. A criação de associações, e na forma da lei a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Está perfeito também. Isso aqui, pessoal, faz parte da disposição que nós encontramos no artigo 5º, inciso 18 da nossa Constituição Federal. A ideia de criação e de funcionamento das associações. Independe de autorização, perfeito isso aqui, e é vedada a interferência estatal em funcionamento, sim. Portanto, eu posso dizer que os 2 itens estão corretos. O gabarito aqui da nossa segunda questão é o item D de dado, bem de acordo com a literalidade também do artigo 5º da Constituição. Olha, artigo 5º da Constituição é fundamental para todo concurso público. Se eu for sugerir para você uma leitura importante dentro do texto da Constituição, sempre vai ser o artigo 5º, tá bom? Então, o que é que eu sugiro? Que você esteja com a leitura do artigo 5º da Constituição em dias. Eu até costumo brincar em sala de aulas que a leitura do texto do artigo 5º, aquela leitura limpa e seca, tá? Sem mastigar, sem tentar entender, só ler mesmo, que você faz sobre o artigo 5º, ela dura 7 minutos, uma leitura bem cadenciada em que você vai visualizar cada ponto ali, mas sem mastigar, sem querer entender. Bom, dura 7 minutos. 7 minutos do seu dia não é nada, tá? O que é que você deve fazer? Você que está se preparando para concurso público, o artigo 5º é mais do que imprescindível.
leia todos os dias, ou então leia pelo menos 2 vezes na semana o artigo 5º da Constituição. Estar com a leitura do artigo 5º da Constituição em dias é fundamental, pois você de tanto ler, aquelas informações elas vão se fixar na sua cabeça. Não se preocupa, tá? Não é um método de decorar, é um método de você lembrar. E qual é a melhor forma para você lembrar dessas coisas? A repetição. Repetir sempre é a melhor forma de você aprender. É por isso que resolver questões é importante, porque aqui a gente está repetindo aquilo que aprendeu em sala de aula, numa turma teórica. Então, repetir é muito importante, pessoal. E ler o texto da Constituição, principalmente do artigo 5º, que sempre é cobrado, é fundamental. Aquelas pessoas que estão em dias com a leitura do texto da Constituição nem teria problema com a segunda questão, com essa questão aqui. Por quê? Porque ela foi totalmente literal. E você sabendo a literalidade e você encontrando isso no texto da sua prova, você vai se identificar. E aí você vai simplesmente dizer, olha, tá certo. Ah não, aquele ponto tá errado porque mudaram aqui um sentido de uma coisa, colocaram não, colocaram um salvo. Enfim, é isso que você deve fazer, tá bom? Então, repetir sempre é um bom caminho para você que está estudando para concurso público, tranquilo? Item D, gabarito da nossa segunda questão. Passe então para a nossa terceira questão. Olha lá, ó. Conceder-se-á tracinho sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, como é que a gente completa corretamente essa lacuna, pessoal? Aqui estamos diante de um remédio constitucional. Qual é o nome do remédio constitucional que serve para juntar, tá? Para juntar uma disposição constitucional com a realidade prática. Esse remédio que faz uma injunção entre estes. Bom, pessoal, é o mandado de injunção. Aqui a resposta seria mandado de injunção, colocar MI. Essa disposição você encontra lá no artigo 5º, inciso 71 da nossa Constituição Federal. Falando do mandado de injunção, a gente deve destacar que o mandado de injunção é remédio constitucional que tem qual finalidade, hein, pessoal? A finalidade dele é de questionar a falta de norma regulamentadora que prejudique direito constitucional. Este é o papel do mandado de injunção. Mandado de injunção, segundo a nossa Constituição Federal, estabelecendo aqui em outras palavras, tá? Ele serve para quê? Para questionar a falta de norma regulamentadora, norma regulamentadora que prejudique direito constitucional. Esse é o papel do mandado de injunção, tá bom? Mandado de injunção, ele serve para questionar a falta de norma regulamentadora que prejudique direito constitucional. Como assim? Bom, pessoal, quando a gente fala em norma regulamentadora, eu tenho que definir para vocês o que é isso aqui. Norma regulamentadora, para nós, de forma geral e abstrata, tá? Vou até colocar assim entre aspas, seria uma lei. De forma geral e abstrata, por quê? Porque a gente vai entender que não é só uma lei ordinária, por exemplo, poderia ser uma lei complementar, poderia ser qualquer espécie legislativa ali que tenha o teor de lei, a natureza de lei, tá? E qual é de norma infraconstitucional? E qual é a ideia? Você vai entender que o mandado de injunção, ele se aplica sempre que você encontra um direito constitucional que para sua efetivação precisa de uma lei. Quando você abre, por exemplo, lá no artigo 5º, inciso 32, em que diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, a gente está diante de uma norma que precisa da lei. Porque diz a Constituição que o Estado só vai promover se for na forma da lei, a defesa do consumidor. Se precisa da lei e esta falta, o que é que acontece? Gera, então, a aplicação do mandado de injunção. Então, essa é a ideia. Mandado de injunção, ele serve sempre para essas faltas de normas regulamentadoras que prejudicam o direito constitucional. É isso que você vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 71, tá bom? Eu dei um exemplo para vocês aqui que foi a defesa do consumidor, mas existem outros, pessoal. O famoso direito de greve do servidor público civil. Lá no artigo 37, inciso 7, diz que o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Aí a pergunta é, se essa lei específica falta, tem como exercer o direito de greve? Não tem. Isso é o que nós chamamos por mandado de injunção. Essa é a aplicação dele, tá bom? E aí, pessoal, é isso que basta para você na prova de direito constitucional. Em provas de um nível um pouquinho mais elevado, eles perguntam sobre a aplicação prática do mandado de injunção. E aí eu só coloco aqui para vocês uma observação
E nessa observação eu só quero instigá-los a estudar um tema, tá? Existe na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal um mandado de injunção chamado como de efeito concretista. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa expressão. Isso aqui geralmente é cobrado em provas de com um nível um pouco mais elevado. E mandado de injunção com efeito concretista. Isso daqui está lá na concretista. Deixa eu ajeitar isso aqui. Isso aqui está lá na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vale a pena para você que vai estudar para um concurso público com um nível um pouco mais elevado de dar uma pesquisada nisso, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu quero que você aí que está me assistindo, eu quero que você procure sobre o mandado de junção com efeito concretista, tá? Eu não vou explicar aqui agora, na nossa próxima videoaula sobre a Operação Farda Azul Marinho, eu vou colocar para vocês a explicação sobre ele, mas o que é que eu quero que você faça aqui? Como eu quero que você aprenda, eu quero que você pesquise. Então você vai pesquisar sobre o mandado de junção com efeito concretista, e aí sabe o que é que você pode fazer? Você vai pegar lá com as suas palavras e vai colocar aqui no comentário. Você vai ensinar para os seus colegas aí o que é o mandado de junção com efeito concretista. Este estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Mas só para dar um spoiler, mandado de junção com efeito concretista é um remédio constitucional, né, o mandado de junção, que dá um efeito concreto. Como é que o Supremo Tribunal Federal garante a ele o efeito concreto? Bom, eu quero que você faça essa pesquisa porque é importante que você saiba sobre essa informação, embora em provas de concurso público de nível geral, principalmente de nível médio, não é cobrado isso, tá? Agora, provas com nível um pouco mais elevado pode ser cobrado, mas é interessante você saber. Pesquisa sobre isso e deixa aí nos comentários, beleza? Eu quero ver se você está a par mesmo desse dispositivo. Para aqueles meus alunos das aulas presenciais, eu sempre explico para vocês, então vocês também já podem escrever aí com suas palavras aí no comentário, beleza? Bom, mas voltando para cá, pessoal, o gabarito aqui para nossa questão é o item C, mandado de junção. O que a questão pediu foi só para a gente preencher a lacuna, e a lacuna a gente preenche com mandado de injunção. Inclusive, ele serve exatamente para preencher lacunas constitucionais, né? Esse é o papel do mandado de junção. Eu passo com vocês agora para a nossa quarta questão, que envolve um raciocínio muito interessante. Um raciocínio tanto sobre o artigo 5º da Constituição, como sobre os direitos de nacionalidade. Olha que interessante, tá? Vem aqui comigo. Essa prova foi interessantíssima, essa questão. João, nascido no território do país Alfa, enquanto seu pai ali atuava como embaixador da República Federativa do Brasil, jamais tinha ingressado no território brasileiro. No entanto, ao completar 20 anos de idade, foi acusado e condenado pela prática no território do país Alfa do crime de homicídio doloso. Beleza. Para evitar ser preso, fugiu para o território brasileiro. Caso seja formulado pelo país Alfa o pedido de extradição de João, a República Federativa do Brasil deve, estando os presentes e demais requisitos exigidos. Bom, pessoal, a pergunta aqui, ó, pelo que eu estou analisando, é se deve deferir ou indeferir. É o seguinte, tá? Vamos por partes. Falando em extradição, segundo o nosso artigo 5º da Constituição Federal, brasileiro pode ser extraditado? Pode, mas calma, tá? O brasileiro nato jamais será extraditado, o que pode é o brasileiro naturalizado. A gente deve lembrar das determinações indicadas lá no artigo 5º, inciso 51. Deixa eu colocar aqui, ó. Extradição. Extradição é um tema muito caro para nós, tá? Ele tem previsão lá no artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 51. Lá na Constituição diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou do comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins, nos termos da lei. É assim que diz lá. Primeiro ponto que a gente vai extrair aqui, tá? Falou em extradição. Esta pode ser aplicada ao brasileiro nato? Jamais. Você vai logo anotar. O brasileiro nato jamais será extraditado. Beleza? E essa informação ela é muito importante para nós. O brasileiro nato jamais será extraditado. Daqui a pouco a gente volta para a questão. Beleza, tranquilo. E aí é o seguinte, pessoal. Quem é que pode ser extraditado do Brasil? Bom, a Constituição Federal, ela falou aí do brasileiro naturalizado nessas duas hipóteses. Só que ela foi até pouco expressa, né? Ela foi até pouco sensível aí
Na ideia de não estabelecer que o estrangeiro também pode, tá? Mas deveria ser estabelecido isso também. Bom, está implícito ao texto da nossa Constituição que a extradição ela também se aplica ao estrangeiro, tá? Eu vou determinar isso aqui para vocês, ó. A extradição ela pode ser aplicada ao estrangeiro, via de regra, mas também pode ser aplicada ao brasileiro naturalizado. Só que devemos lembrar que no caso do brasileiro naturalizado, isto daqui se corresponde a uma exceção, tá bom? Em regra, o brasileiro nato pode ser extraditado, o brasileiro naturalizado de forma excepcional. Em quais situações o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Segundo a Constituição, em caso de crime comum ou no comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins, o famoso tráfico de drogas. Beleza, pessoal? É assim que a gente vai entender. Só que aqui eu quero ser um pouco mais exato. O crime comum somente quando praticado antes da naturalização, não é isso? Beleza? Colocar isso aqui para vocês, ó. Crime comum antes da naturalização. Ou seja, antes de o indivíduo se tornar brasileiro, quando ele ainda era considerado como estrangeiro. Tudo bem? Se ele cometeu o crime comum antes da naturalização, pode ser extraditado. Só que a pergunta é, e no caso do tráfico de drogas, a Constituição disse em algum momento específico? Ela não disse nada. Ela só disse que é no caso de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins, não falou nada quanto ao momento. Bom, neste caso você vai entender que tanto faz. Pode ser tanto antes como depois da naturalização, tá bom? Nesse caso, a qualquer momento poderá o brasileiro naturalizado ser extraditado. Ah, professor, e o que é o crime comum? Tráfico de drogas eu sei o que é, mas qual o que é o crime comum? Pessoal, sempre que na Constituição ou na legislação, tá? Até fica a dica aqui, indicar lá de um lado um crime comum e do outro lado um crime específico, você vai entender que o crime comum é todo crime que não for aquele crime específico, tá bom? Então aqui entra o homicídio, o infanticídio, o aborto, o latrocínio, o estupro, tudo entra aqui como crime comum. O tráfico de drogas é o crime específico que você deve diferenciar, beleza? Bom, feitas essas considerações, eu acho que já dá para a gente responder a nossa questão. Para falar a verdade, eu pergunto para vocês, tá? Aqui uma questão de nacionalidade. Se João nasceu no território do país alfa, quer dizer que naturalmente ele não é brasileiro nato? Falso. A gente sabe que é possível ser brasileiro nato quando filho de pai ou de mãe brasileira. E aí, lá no artigo 12, inciso 1, a linha B, diz que os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil, será considerado brasileiro nato. Olha aqui, o João ele nasceu no país alfa, tudo bem, nasceu no estrangeiro. Só que o pai dele era embaixador da República Federativa do Brasil. Beleza, neste caso, pessoal, o pai dele está a serviço do Brasil. E para ser embaixador, você deve saber que tem que ser brasileiro nato, portanto o pai dele inegavelmente é brasileiro. Nessa situação, João é o quê, pessoal? João é brasileiro nato. É isso que você encontra lá no artigo 12, inciso 1, a linha B da nossa Constituição Federal. João é brasileiro nato. Aí agora a pergunta é, João estava lá no território do país alfa, nunca tinha vindo para o Brasil, veio para cá com 20 anos. Só que ele veio na situação em que ele estava fugindo lá do seu país alfa. O país pediu a extradição do João do Brasil para lá. E eu pergunto para você, João, que é brasileiro nato, poderá ser extraditado? Nunca. Nunca. Tá bom? Então o que é que deve acontecer, pessoal? Deve indeferir o pedido de extradição. É isso que a gente vai encontrar. Olha, deferi-lo, pois João é nacional do país alfa. Ó, João é brasileiro nato. Não sei o que é que ele é lá no país alfa não, mas eu sei que ele é brasileiro nato. Item B, indeferi-lo, pois é vedada a extradição de brasileiro nato. Eis o nosso gabarito. João é brasileiro nato, portanto ele não pode ser extraditado. Ele não é naturalizado porque ele não adquiriu por vontade própria, ele adquiriu por uma condição de imposição, de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição, tá bom? Então, item B já é o nosso gabarito da questão. Olha lá o item C. Deferi-lo em razão da gravidade do crime praticado, apesar de João ser brasileiro nato. Bom, pessoal, não tem essa questão de gravidade, não importa. Item D. Deferi-lo desde que o país alfa assegure a reciprocidade em favor da República Federativa do Brasil. Não viaja não, tá? Viaja não, tá falso. E o item E, indeferi-lo, pois a extradição somente seria cabível em se tratando de tráfico de entorpecentes. Falso aqui não aplica de jeito nenhum, porque quando a gente fala de brasileiro nato, este jamais será extraditado.
Com isso, pessoal, nós encerramos aqui as questões propostas para este vídeo, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até agora e mais uma vez eu peço o seu like caso você ainda não tenha deixado. Compartilha este vídeo com seus amigos, o intuito deste canal é só de ajudar. Aqui as aulas são 100% gratuitas, você pode pegar o material que eu resolvi aqui no link abaixo. Em todas as aulas você encontra o material disponível no link abaixo, tá? Com isso você pode baixar esses materiais, você pode imprimir, você pode responder, fica à vontade. E aí é um banco de questões interessante para você que está estudando para concursos públicos de direito, que caem em direito constitucional e direitos humanos, tá bom? Peço mais uma vez àqueles que ainda não são inscritos no canal que clique no botão inscrever-se, ative o sininho das notificações e você me diz aí o que é que você achou desta aula. Deixa aí nos comentários abaixo. Eu estou lendo sempre esses comentários, tá bom? E antes da gente encerrar mais uma vez, deixo à sua disposição aqui a minha rede social, @profsamuelmarques. Esse é meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar lá mensagem no direct. Caso você queira acompanhar as informações sobre o meu canal e sobre as aulas gratuitas que eu dou aí pelo YouTube, pode acessar lá no meu Instagram que eu sempre disponibilizo, tá bom? No mais, foi um grande prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima Operação Farda Azul Marinho aqui neste canal. Forte abraço, vamos em frente, tamo junto, valeu!